Tiago, capítulo 5, verso 11. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, verso 11. Diz assim: vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles... Ali cortou um pouquinho, eu vou ler aqui com vocês. Vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, ou em outras versões diz sobre a paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu quero chamar a sua atenção para a parte B aqui, a parte do meio. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Aleluia. Apertem os cintos. O piloto não sumiu não, mas aperta os cintos, porque Deus tem uma palavra para você aqui essa noite. Aleluia. Com base nesse texto que lemos, eu quero pregar aqui sobre quando eu acho que entendi Deus. Esse é o tema da pregação da noite. Quando eu acho que entendi Deus. Eu tinha muito problema com o livro de Jó, porque eu cansei de ver pregadores se dando muito mal no livro de Jó. Porque o livro de Jó, ele é o seguinte: no capítulo 1, Jó perde os bens e perde os filhos. No capítulo 2, Jó perde a saúde. E se você simplesmente pular do 2 para o capítulo 42, Deus restaura Jó e dá o dobro para ele de tudo que ele perdeu. Aleluia. E eu preguei a história de Jó. E chegava uma hora, com uns 3, 4 minutos de pregação, o pregador não tinha mais o que pregar. Porque você vai gastar aí no máximo 5 minutos para ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42 de Jó, e você vai acreditar que você já sabe tudo da história de Jó. Então, eu já entendia, desde quando eu comecei a ler a Bíblia, que o livro de Jó não era um livro bom para pregar, porque é uma história que todo mundo sabe de cor e salteado, e você vai ficar sem pregação com 3, 4 minutos que você estiver pregando. Então eu já fiquei traumatizado, não por experiência própria, mas de observar as experiências alheias. Mas um dia, eu estava lendo o livro de Jó, porque eu coloquei o propósito de ler de Gênesis a Apocalipse, e eu fiz isso por muito tempo. E um dia eu li um versículo assim no livro de Jó: com os velhos estão a sabedoria. Passei algumas páginas e li um versículo assim: não são apenas os velhos que são sábios. Aí eu fiquei doido. Eu falei, rapaz, porque a gente defende tanto que na Bíblia não tem contradição, e aqui eu acabei de achar uma baita contradição, porque eu acabei de ler logo ali que com os velhos estão a sabedoria, e aqui não tem sabedoria. Os velhos, não é só os velhos que são sábios. Aí eu comecei a investigar o livro de Jó, e eu me apaixonei pelo livro de Jó, porque eu descobri uma coisa muito interessante no livro de Jó, e é o que eu vou compartilhar com vocês aqui. E eu vou achar muito difícil você terminar essa semana que está começando hoje sem ler os 42 capítulos do livro de Jó. Eu esperei que você fosse glorificar, mas eu vou te dar uma chance. Eu acho difícil você terminar essa semana que se iniciou sem ler os 42 capítulos do livro de Jó. Quando acho que entendi Deus. Sensacional. Então, eu já percebi que o livro de Jó, ele não é um livro comum. Ele é um livro de debate. Ele também pode ser chamado de o livro das vozes, porque é um livro de falas. Então logo aqui eu já te falo que alguém disse, com os velhos estão a sabedoria, porque ele era velho. E alguém respondeu, não é só os velhos não,
porque ele era jovem. Então você entende que é um livro de debate. E isso faz o livro se tornar uma pegadinha. O livro de Jó, ele é um livro complicado. Mas assim, complicado para quando você vai pregar, tá? Mas vamos lá, vamos entender a revelação de Deus aqui para essa noite. Nós lemos então, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Quem já ouviu falar da perseverança de Jó, levanta a mão direita e diga eu. Muito bem, então já estamos cumprindo ali o que Tiago disse ali no capítulo 5. Então, é interessante na Bíblia Sagrada, porque o diabo, em algum momento na eternidade, encontrou Deus, você conhece essa parte, e Deus diz, você viu meu servo Jó, um homem temente, se desvia do mal, você viu como ele me serve? Ele é um homem temente. Aí o diabo retruca e fala, mas também, o senhor acha que ele vai servir um Deus pobre? Ele serve um Deus poderoso, que dá tudo que ele quer, que tudo que ele precisa ele tem, ele nem abre a boca e ele já recebe. Eu quero ver ele continuar sendo fiel ao Senhor, se ele começar a perder tudo que ele tem. Deus diz para ele, pois bem, faz o que você quer, só não toque em Jó. E Satanás não perdeu a oportunidade, ele devastou a vida de Jó, ele acabou com tudo e foi acabando com tudo ao mesmo tempo. Eu não vou me ater aqui, porque essa parte você já conhece. E no final das contas, Jó, o diabo mata os 10 filhos de Jó, de uma vez só. E a tragédia ia chegando para Jó, uma após o outro. Quando você lê na sua casa, você vai ver que quando a pessoa chegava, falava, Jó, roubaram as ovelhas. Aí o outro, antes dele acabar, chegava o outro, falava, olha, agora roubaram os gados. Aí chegou o outro, falou, olha, agora morreu seus filhos. E a tragédia ia anunciando, ia sendo anunciada, um após o outro, mas praticamente os eventos foram ocorrendo ao mesmo tempo. E depois que Jó teve ciência de toda a calamidade, tem um versículo poderoso no capítulo 1, que diz assim, em tudo isso não pecou Jó. Literalmente, a casa caiu e no final está escrito assim, em tudo isso não pecou Jó. Em outro momento na eternidade, Satanás se aproxima de Deus e Deus diz para ele, e você vê que meio que Deus também conduz a conversa, né? E fala para ele, e aí, capiroto, você viu meu servo? Você me instigou, eu deixei você tocar nas coisas dele, e ele não pecou contra mim. E o diabo sagaz falou assim, você tem razão, ele não pecou. Mas tem uma coisa, se eu tocar na saúde dele, ele vai te negar. Deus falou, olha, não mata ele, mas faz o que você quiser. E vamos ver. Rapaz, que tipo de crente você é, hein? Eu vou usar uma expressão humana, pelo amor de Deus, não faça um corte, que senão vai pegar mal. Mas para Deus apostar as fichas dele em você, hein? Já pensou? Deus está lá na eternidade, a eternidade fora do tempo, falando, não, no Daniel eu acredito, pode fazer o que você quiser, que o Daniel não vai espanar. Rapaz, e aí, o diabo vai, você conhece a história, Jó fica leproso, o negócio pega para o lado de Jó, a Bíblia diz que o negócio ficou tão tenebroso que Jó, quando se coçava, ele pegava um caco de telha para coçar as feridas, olha irmão, que coisa terrível, exalava maus cheiros, ficou um estado assim, ficou um The Walking Dead, só que porém vivo. E aí a mulher dele diz, rapaz, amaldiçoa esse Deus e morre, na nossa versão, em algumas traduções diz, abençoa esse Deus e morre, mas não importa, o importa é o sentido, e ele fala para ela, olha, nós recebemos os bens de Deus, os favores de Deus, e você nunca reclamou quando Deus estava derramando chuva de bênçãos sobre nós, e agora quando Deus fechou a torneira, você não quer aceitar o momento de provação, bendito seja o nome do Senhor.
E aí no capítulo 2 tem um versículo poderoso de novo que se repete. Em tudo isso não pecou Jó. Rapaz, perdeu os bens, perdeu os filhos e não pecou. E agora perdeu a saúde, estava só a capa do Batman e não pecou. Uau! Mas eu estou pregando quando eu acho que entendi Deus. Repita comigo assim, quando eu acho que entendi Deus. A Bíblia diz que então, 3 amigos de Jó. Quem tem amigo tem tudo, é ou não é? Pelo menos é o ditado. Quem tem amigo tem tudo. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram falar do estado de calamidade em que Jó estava vivendo. De milionário, de um homem abastardo a um homem doente, quebrado, falido, pobre, que estava na lona, no fundo do poço. Então eles resolveram então visitá-lo, porque a situação era crítica. E os 3 vai visitá-lo. E a Bíblia diz que a visita foi horrorosa, porque a situação era lamentável. E quando chegou lá, a cena era tão pesada que os amigos não conseguiram falar. E quando você lê o texto na sua casa, você vai ver que eles ficaram 7 dias sem falar nada. Mas aí, isso no capítulo 2, quando começa o capítulo 3, Jó não aguenta. E Jó, ele abre a sua boca. Depois de 7 dias, o homem estava quase beirando a perfeição. Quebrado, doente, sangrando, ferido, com os amigos ali olhando para ele. Praticamente os amigos estavam fazendo um velório com ele em vida. É ou não é? E ninguém falava nada, mas aí Jó não aguentou. E na hora que Jó estourou, Jó falou assim, maldito o dia que eu nasci. E aí, a bomba relógio chamada Jó estourou. E aí o texto do capítulo 3 para frente é ladeira abaixo. Ele começa a falar que o desesperado, para os desesperados, a morte vale mais que um tesouro. O homem se afundou. Ô louco, pastor, que isso? Você está falando do incrível Jó. É isso, eu estou falando do incrível Jó mesmo. Porque ele começou a interpretar a própria existência a partir da dor. Porque quando a ferida está grande em nossa alma, quando o momento começa a ficar difícil, a gente começa a ver a nossa vida a partir desse ponto de vista. Do ponto de vista da criticidade, do ponto de vista da escassez, do ponto de vista da doença, do ponto de vista do nada. Ele falou que para quem está desesperado, a morte é um tesouro. Você nunca vai ver uma pessoa que está bem querendo morrer. Não estou dizendo de dinheiro, não. Uma pessoa que está bem emocionalmente querendo morrer. Mas uma pessoa que está acabada emocionalmente, o que ela quer? Morrer. E Jó, naquele momento, ele queria morrer. Porque ele estava completamente destruído. Porque ele começou a enxergar a sua vida no ponto de vista da dor. Mas ainda bem, né, gente? Que Deus não leva em conta o que a gente fala quando a gente está na lona. Porque se Deus levasse em conta a asneira que Jó começou a falar a partir do capítulo 3, esse versículo de Tiago não iria existir. Porque falando do senhor e da senhora, se Deus levasse em conta tudo que você já falou só no ano de 2026, porque eu não vou pegar pesado hoje, eu vou esquecer do 25 para trás, só o que você já falou de besteira esse ano, você não estava nem aqui. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, o irmão pode falar. Na hora da raiva a gente fala, eu vou voltar a fumar maconha. Eu vou sair da minha casa. Eu não sei onde eu estou, que uma hora eu vou bater na minha mulher.
Eu vou desviar da igreja. É a última vez que eu ponho o pé nessa plenitude. Agora eu vou descabeçar. Ih, rapaz, mas onde você está? Fale comigo assim, ainda bem que Deus não leva em conta. Não, mas fala mais bonito. Você fala um monte de besteira. Fala assim, ainda bem que Deus não leva em conta as bobagens que eu falo. Jó olhou para os amigos dele e falou assim, sabe o que eu seria feliz? Se eu tivesse morrido na barriga da minha mãe. Aí sim eu teria sido feliz. Mas eu não sei porque eu nasci para essa desgraça de vida. Rapaz, foi ladeira abaixo. Mas o texto aqui diz, vocês ouviram falar da perseverança de Jó? Rapaz, eu pensei que o Jó estava num patamar um pouquinho acima, mas eu nunca amaldiçoei meu aniversário não, viu? A irmã ali está rindo. É? Eu acho que Deus pegou a igreja aqui essa noite. Deus tem uma palavra para você. Quando eu acho que eu entendi Deus, o que acontece quando eu acho que eu entendi Deus? Eu desculpo que eu não entendi, foi nada, porque Deus ninguém explica. Então, os amigos de Jó começaram a olhar um para o outro e falaram assim, o cara está quebrado, falido, doente, fedorento, não come direito, olha que história, e está bravo com Deus. E os amigos de Jó, que estavam com pena de Jó, naquele momento, deixaram a dó, a compaixão de lado, e acendeu no coração daqueles homens a ira. Eles ficaram com raiva de Jó. Mas esse Jó está ficando maluco? Agora nós estamos entendendo porque ele está sofrendo. Esse Jó é ruim. Esse Jó é mau. Então Jó já estava com o segundo problema. Porque o primeiro problema de Jó é que ele estava interpretando a sua existência do ponto de vista da dor. E agora Jó tem um segundo problema. Um segundo conflito. Porque agora ele tem que defender a sua integridade. Porque no momento que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e vai ladeira abaixo, os amigos olham para ele e falam assim, esse Jó está em pecado. E sabe aquele versículo que eu falei para vocês que se repete? Em tudo isso Jó não pecou? Não repete mais. Repetiu no capítulo 1, repetiu no capítulo 2, mas a partir do capítulo 3, esse versículo não tem mais. Porque agora Jó tem um outro problema. Jó sentiu quando perdeu os seus bens materiais, sentiu a perca dos filhos, e sentiu até um pouco a perca da sua saúde. Mas isso não abalou Jó espiritualmente. Mas quando tocou na integridade de Jó, o orgulho gritou. E aí ele ficou indignado, ele ficou doido. Ele falou, não, aí já é demais. Porque eu sou um homem crente, eu sou um homem salvo, eu sou um homem santo. E eu não admito ninguém falar da minha comunhão com Deus. Entendeu agora o que Jó começa a fazer no seu livro? Jó vai entrar numa briga com os seus amigos para provar que ele era santo e não tinha pecado escondido. E os seus amigos se juntam para provar que Deus estava castigando Jó, porque Jó deveria confessar o seu pecado. E aí o livro de Jó pega fogo. Falei que vocês iriam ter curiosidade de saber como foi o debate? Quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, nossa, eu vou dar um jeito de ir mostrando as partes principais do debate. Aí eu falei, negativo. Se eu fizer isso, vai ser colher de chá demais. As pessoas têm que começar a ter vontade de ler a Bíblia. Aí eu pergunto para você, fiz certo ou fiz errado? Então
Então tá bom, então vocês estão comigo. E aí eu quero passar 3 lições que eu aprendi aqui no livro de Jó. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é: não entenda Deus rápido demais. Por quê? Quando os amigos de Jó olharam para Jó, começaram a murmurar, quando eles viram a situação e Jó falando mal de Deus, mostrando que ele era santo e que Deus estava cometendo uma injustiça, os amigos de Jó olharam e tinham explicação para tudo. Os amigos de Jó já tinham as frases prontas. E eu já quero ensinar isso aqui para a igreja. Não entenda Deus rápido demais. Não é assim que funciona. Essa é a primeira dica que eu dou. Sabe por quê? Isso serve para você na sua vida. A porta se fecha. Aí a pessoa já diz: fechou a porta, Deus está me castigando. Deus não ouve mais a minha oração. Você entendeu como a pessoa já... Não tire conclusões precipitadas sobre Deus. Não entenda Deus rápido demais. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Pneu de carro fura. Carro estraga. A gente tem que comprar remédio. Essas coisas que acontecem no dia a dia são normais. Nós somos humanos. Não fique querendo tirar conclusões rápidas demais sobre Deus. Os amigos de Jó, eles olhavam para Jó e para tudo eles tinham uma explicação. E crente que é assim, é crente muito chato. A pessoa já olha para você e você já tem uma frase. Não entenda Deus rápido demais. Se o seu carro quebrou, é normal, ou foi porque você não fez uma revisão. E ponto final. Ok? Primeira lição. Segunda lição. Não entenda a dor do outro rápida demais. Esse é um outro erro de crente. Eles olharam para o sofrimento de Jó e concluíram que sabia a causa. No momento que eles olharam Jó ali se coçando com a telha, um olhou para o outro e falou assim: pecado escondido. Aí o outro: me arrepiei, testificou. Aí vocês riram, né? Isso é feio, pô. Não entenda a dor do outro rápido demais. E como que funciona na prática? A pessoa está desempregada, aí o crente já fala: não se esforçou. A pessoa está distante, a gente já dá o diagnóstico: é arrogante. A pessoa está afastada, porque a pessoa é difícil. O casamento acabou, aí a gente fala: a pessoa não lutou. A pessoa está com problema financeiro, a gente já fala: Maré é um irresponsável. Saímos dando atestado para todo mundo. Não. Isso é síndrome dos amigos de Jó. Então, primeira lição: não entenda Deus rápido demais. Segunda lição: não entenda a dor do outro rápida demais. A pessoa acabou de perder um parente. A pessoa olha para você e começa a falar para você: Deus não existe, Deus foi mal, matou o fulano. Aí você começa: não, você não pode falar isso, porque a vontade de Deus é maior, e não sei o quê, porque a Bíblia diz. Não, cara, fica quieto. Em muitos momentos, a nossa presença ajuda mais do que qualquer explicação. Deixa Jó estourar. Só fala para ele: estou aqui com você. Se precisar de mim, estou aqui. Mas pastor, por que Deus fez isso comigo? Deus foi muito covarde. Rapaz, eu também não sei não. Mas só sei que Ele me colocou aqui para ficar do seu ladinho. O que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Como que eu vou aconselhar o cara se a minha pele está intacta? Quem está coçando com caco de telha é ele.
Quem perdeu os 10 filhos foi ele. Quem ficou pobre da noite para o dia foi ele. Então eu não consigo falar se está doendo muito ou pouco. Então Deus está falando para os crentes, ó. Não entenda Deus rápido demais. Não entenda a dor do outro rápido demais. E agora Deus está falando para Jó. Não tenha pressa de provar que você está certo. Porque Jó, ao mesmo tempo, ele olha e fala assim, não, esses caras estão achando o quê? Que eu estou em pecado? Eu não estou em pecado. Eu sou fiel a Deus. Eu sou um cara sincero. E eu fico intrigado por causa disso aqui, ó. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. E Jó endoidou, irmão. Jó endoidou. Eu vou mostrar para você o quanto Jó endoidou. Coloca para mim aqui, mídia. Esse não vai ter como, eu vou ter que dar a colher de chá, tá bom? Coloca para mim Jó 13. Escutem atentamente as minhas palavras. Que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Jó ficou tão bravo com Deus, que ele queria processar Deus. Você vai falar, pastor, para, você está forçando a interpretação. Não. Eu só estou falando o que está escrito no texto. Jó ficou tão bravo com Deus, que Jó queria processar Deus. Eu estou contando uma história para você de cerca de quase 4.000 anos atrás. Jó ficou tão bravo, que ele falou assim, eu vou processar. É isso que ele está falando, eu já preparei meus advogados. Olha o que ele está falando, eu já preparei a minha defesa. E eu sei que eu vou ganhar. Você entende isso, que ele está falando isso? Não, pastor, mas será que é contra Deus que ele está falando? Vamos ver se é contra Deus. Coloca Jó 23 para nós. Então Jó respondeu, até agora me queixo com a amargura, a mão dele é pesada. Opa, foi muito rápido aí, hein? A mão dele é pesada, a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse, analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe a sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Espera aí, você está entendendo o que ele está falando? Falou, rapaz, se eu soubesse onde Deus mora, eu ia lá na casa dele. Eu ia mostrar para ele tanto argumento, porque eu sou um cara que eu sirvo ele com excelência, rapaz. Eu não traio a minha esposa. Eu nunca fiz mal para meus filhos, eu sou um homem de oração, eu subo nos montes, eu sou um homem que leio a palavra, eu sou um crente sincero, eu busco no jejum, eu oro de madrugada. Se eu descubro onde Deus mora, eu vou lá com todos os argumentos e vou falar, e aí Deus, é certo o que o Senhor está fazendo comigo? Olha aí o meu currículo, olha aí o que eu tenho feito para o Senhor, eu cuido de órfão, eu cuido de viúva. Quando eu vejo uma virgem, sabe o que eu faço, Deus? Acho que é Jó 31, está escrito isso. Sabe o que eu faço? Eu fecho os meus olhos, porque eu fiz uma aliança, que nunca eu coloco os olhos numa moça, a não ser na minha esposa. Eu sou um homem puro, eu sou um homem santo, eu sou um homem sincero. Aí ele está falando, um homem íntegro desse, você acha que Deus teria argumento contra mim? Uau! E a terceira lição é, não tenha tanta pressa assim não, hein? Em se defender, em se justificar, calma! Vamos ver o 8 aí. Mas vou para o Oriente,
lá Deus não está. Eu vou para o ocidente não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele era tão santo, tão crente, que Deus fugia dele. É igual você, que chega aqui e fala, se Deus não me abençoar até terça, eu estou indo para o mundo. Porque Deus está pensando o quê? Eu sou um servo, rapaz, eu oro. Isso aí. Entra com processo, meu filho. Pode processar. É isso mesmo. Vamos ver se vale a pena mais um. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Rapaz, esse cara era bom demais. Ele me conhece. Se ele me queimar, ele vai ver que eu sou ouro, rapaz. Não sou latão, não. Tem muito latão aqui. Mas se ele me queimar, ele vai ver que eu sou crente. Vocês eu não garanto, mas eu sou bom. Depois você lê o resto na sua casa. Chega. Chega de spoiler. Como é que é o tema da pregação? Quando eu acho que entendi Deus. Aí, tem uma parte do texto, da história, que Jó fala assim, eu estou sofrendo tanto, cara. Eu estou sendo tão injustiçado, porque eu sou crente. E olha o que está acontecendo comigo. Eu queria que a minha história fosse escrita num livro. E que as pessoas soubessem o que está acontecendo comigo. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que demais. Deus gostou tanto da ideia que Deus falou, pois não, Jó, eu vou fazer um livro sobre a história da sua vida. Mas olhando para o contexto, isso aqui é orgulho puro. Sabe qual era a ideia de Jó? Olha a maldade do Jó aqui. Ele falou assim, eu quero que escrevam um livro sobre mim, para que o pessoal no futuro veja quão mal Deus é comigo. Porque eu estou sendo um servo fiel, e o livro vai contar, que mesmo eu sendo certinho, Deus está pisando na bola comigo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, parece você, hein? Ei, crente dourado, hein? Eu acho que Deus pegou você aqui hoje, hein? Só não vou chamar você de, né? Não vou nem brincar com isso, porque eu não tenho segurança. Senão eu chamaria você de alecrim dourado. Mas eu não tenho segurança, então como é que eu vou embora? Os outros não vieram hoje para me defender, então eu estou sozinho. Agora coloca o Tiago de novo aqui, para o pessoal não esquecer o versículo que nós lemos. Mas estranho, pessoal, que o apóstolo mandou a gente seguir o exemplo de Jó. Não dá um bug na cabeça? Então o cara manda escrever um livro, mas o objetivo do livro é para mostrar que ele estava certo e Deus estava errado. Mas que doideira é essa? Pergunte para mim assim, e o que Deus fez? Ficou em silêncio. É o que Deus mais faz, né, gente? Ô, raiva. E o livro de Jó é uma pegadinha para os pregadores, tá? Atenção, pregadores. Quando você for pregar no livro de Jó, fique esperto, porque o livro de Jó é uma furada. Primeira dica que eu te dou, no final do livro Deus fala assim, tudo que vocês falaram de mim é errado. Então logo o que está escrito no livro de Jó, precisa ser lido com uma lupa. Uma vez eu fui pregar numa campanha, e eu sempre gostei muito de respeitar o que o texto diz. E o tema da campanha é, ao cheiro das águas brotará. E eu fui ouvindo os irmãos pregarem sobre isso, sobre isso, sobre isso. E eu falei, meu Deus, no dia que eu for pregar vai dar muito ruim.
E foi exatamente o que aconteceu. Porque no dia que eu fui pregar, eu tive que ser fiel. Eu falei, irmão, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu amo louvor. Mas o que Jó falou não foi isso aí, não. Sabe o que realmente Jó falou? E quando você estiver estudando o livro de Jó, você vai ver a concordância gramatical e você vai me dar razão. Jó falou assim, ó. Pelo menos tem esperança para a árvore. Ao cheiro das águas, brotará. Mas para o homem, se ele morrer, já era. Pastor, e o que eu faço com a música? Continua cantando. Mas vocês que estão ouvindo essa pregação, vocês já sabem que não é baseado no que Jó disse. Porque Jó disse o contrário. Ele falou, para a árvore, para a natureza tem esperança, mas para você não tem não. Porque nós estamos falando de um homem que estava na fossa. De um homem que estava para baixo. Que estava caído. Emocionalmente destruído. Mas aí a música usou uma licença poética e isolou o texto. Então o livro de Jó, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que tem lá. Porque é um debate e eles estão usando palavras um para atacar o outro. Por exemplo, tem uma parte que Jó fala assim, quando a chibatada vem, Deus ri do desespero dos inocentes. É um homem desesperado falando coisas desesperadas. Alguém aqui acredita que Deus ri do desespero dos inocentes quando acontece uma tragédia? Mas Jó falou que ele ri. Então, Deus está quieto. Jó fala, os três amigos velhos falam. Eu não tenho tempo para contar o que acontece, porque Deus levanta um jovem chamado Eliú, e o Eliú fala. Depois que todo mundo fala, quando todas as vozes se calam, quem domina o livro de Jó? Quem entra em ação no livro de Jó? Essa fica para você. Quando todas as vozes silenciarem na sua vida, é a hora que Deus vai falar. Quando todo mundo parar de dar pitaco, quando acabar os seus achismos, é a hora que Deus vai falar. E foi exatamente o que aconteceu. Jó estava determinado a entrar com processo. Queria descobrir onde era o tribunal. Eu não tenho tempo de falar de Eliú, a hora já passou. Esse fica para uma próxima vez, mas você vai ler na sua casa. Quando todo mundo para de falar, Deus começa a falar. E você vê que o diabo tem nada de fala nesse livro? Isso é para você aprender, irmão. Que quem domina a sua vida é Deus. Que quem controla a sua vida é Deus. Que quem está no controle de tudo é Deus. Quem manda no vento, no tempo, no sol, na lua é Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Ei, rabalabá, xerê, andalamas. E aí, Deus entra na história. E Deus fala assim, ei Jó, cadê você, cara? Não é você que quer me encontrar? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é muito sabido. E você é muito crente. Aonde você estava quando eu formei a terra? Aí já matou Jó. Tinha um bicho marinho chamado Leviatã. E os homens daquela geração tinham medo do Leviatã. E Deus falou para Jó, você também tem medo do Leviatã? Jó falou, tem, eu também tenho muito medo do Leviatã. Deus falou para ele, pois é, eu sou o Deus que criei o Leviatã. E aí Deus começa a fazer um monte de perguntas sem resposta para Jó. Jó fica desesperado, porque ele não consegue responder uma pergunta. E no momento que ele ouve a voz do papai, ele já não quer mais ouvir, ele já não consegue mais questionar. Aleluias. Porque ele foi atrás de uma resposta.
e ele recebeu uma revelação. Você que está aí de mal de Deus, você que está aí bravinho com Deus, meu filho, você está no caminho certo. Você não está precisando de resposta nenhuma, você só está precisando que o papai se revele a você. Você só está precisando, só está carente de receber uma revelação do seu pai. Mas o texto é intrigante porque ele diz: vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. E aí eu fecho a palavra aqui, explicando esse versículo. Ele não foi paciente porque não reclamou. Ele foi perseverante porque não saiu da presença de Deus. Como isso, pastor? Jó foi um bicho reclamão, irmão. Jó era igual eu e você, queria bater em Deus, queria processar Deus, murmurou até umas horas, mas ele não parou. Peraí, pastor, eu estou quase entendendo, mas eu ainda não entendi. Vou te explicar. Porque questionamento é diferente de abandonar. Lamento é diferente de apostasia. Revolta emocional é diferente de abandonar Deus. Jó ficou bravo, reclamou para chuchu, mas não parou. Peraí, deixa eu falar de novo. Você pode estar bravo porque Deus levou ele, porque Deus levou ela. Você pode estar bravo porque você já faliu 5, 10, 15 vezes. Você pode estar bravo porque você está com câncer, porque você está desenganado pelos médicos. Você pode estar bravo, cuspindo fogo, mas você não vai parar. Você pode estar juntando a papelada para processar Deus, mas o importante é você não parar. É isso que o apóstolo está falando. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Jó surtou, ficou bravo, entrou em depressão, mas não parou. Chegou uma hora que Jó não acreditava em mais nada, mas não negou. Caramba, pastor, agora eu estou entendendo porque Jó foi um cara tão diferente na Bíblia. Ele era comedor de arroz e feijão como eu, e fraco como eu, sim, mas ele não parou. Pastor, em muitos cultos eu venho aqui, eu nem dou atenção para o louvor, nem para a palavra, mas eu não paro de vir. É isso aí. Uma hora seu papai vai se revelar para você e vai te pegar. Quem sabe não está sendo agora. Pastor, eu ainda não superei, mas o seu papai está se revelando para você. Deixa eu curar os seus traumas. Deixa eu mostrar para você que quem manda sou eu. Às vezes eu não vou te explicar do jeito que você quer, mas eu vou me revelar a você. Quando Deus termina de fazer todas as perguntas, Jó, ele olha e fala assim: Senhor, com os ouvidos eu ouvia falar do Senhor, mas agora é os meus olhos que te vê. Eu achava que eu tinha experiência com o Senhor, mas o que eu tenho agora é muito maior do que eu tinha antes. Deixa o seu paizinho se revelar a você aqui esta noite. Deus tem intimidade para você, aleluia. Aí Jó continua: bem sei eu que tudo podes, bem sei eu que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, e nenhum pensamento do Senhor pode ser impedido. Quem manda é o Senhor leva quem o Senhor quiser, o Senhor cura quem o Senhor quiser, o Senhor mata quem o Senhor quiser, mas eu não vou parar. No dia que eu estiver cheio de fé, eu vou. No dia que eu estiver com zero fé, eu vou.
Porque essa é a perseverança de Jó. Pastor, eu não creio em nada, mas eu não vou largar. É isso. Pastor, hoje eu estou só Jesus, mas eu vou continuar. Então é isso. Você entendeu a palavra aqui dessa noite. Quando você acha que entendeu Deus. Quem achava Jó na primeira fase, quem encontrasse Jó na primeira fase, Jó ia falar assim, eu sou assim com o homem. Deus usou toda aquela estratégia, aquela situação. Aí o Jó do 42 realmente era assim com o homem. Você acha que você é um crente cheio de Deus? Se você entendeu essa mensagem e colocar em prática, você vai para um nível muito maior. Porque esse é o avivamento da palavra, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Se você crê, aplaude ao Senhor. Eu vou orar por você agora. Você que está igual Jó. Pode vir. A oportunidade está aberta para você. Te convido a vir aqui à frente. Saia do lugar que você está. Se Deus falou com você, eu não preciso nem muito ficar forçando não, eu só vou perguntar. A oportunidade está aberta, vem. Vem na frente, na presença do seu Pai. E deixa Ele se revelar a você. Ei, aleluia. A paciência de Jó não foi a paciência de quem não tinha perguntas. Foi a perseverança de quem tinha perguntas demais, mas continuou diante de Deus. Vamos ficar de pé? Eita, aleluia.